A internet está cheia de vídeos e conteúdos falando sobre investimentos, educação financeira, reserva de emergência, mas a realidade é que a maioria dos brasileiros não tem nenhum tipo de dinheiro guardado, não tem nenhum tipo de dinheiro investido. A maioria dos brasileiros estão endividados. Nesse vídeo eu quero te dar exemplos de coisas que aconteceram comigo, aonde se eu não tivesse uma reserva de emergência, eu estaria bem lascado e iria me endividar para resolver essas situações. Meu nome é Diogo, eu sou filmmaker e trabalho com produção audiovisual e também produção de conteúdo. Eu estou criando esse canal aqui do Absoluto Zero para conseguir trazer temas relacionados à educação financeira, empreendedorismo, enfim, coisas que eu venho aplicando na minha vida e que tem dado certo. Eu não sou nenhum especialista em investimento, eu não sou nenhum especialista em educação financeira, mas eu sou autônomo, trabalho por conta e por conta disso eu precisei adquirir uma educação financeira, eu precisei ter um certo controle com o meu dinheiro, senão eu estaria bem lascado. Eu sempre fui autônomo, trabalho com audiovisual, trabalho com produção de vídeo há mais de 10 anos e já trabalhei fixo em alguns lugares, mas eu ganhava ali bem pouquinho, e aí quando eu comecei de fato a ser autônomo que as coisas começaram a mudar, né? Comecei a elevar a minha renda, consegui ter uma renda legal assim por mês, mas todo mundo que é autônomo, empreendedor, trabalha por conta, sabe que nem todo mês é igual. Tem mês que você ganha X, tem mês que você ganha Y, e você precisa equilibrar as suas contas, os seus gastos mensais, para que você não gaste mais do que você ganha, né? Porque senão aí a conta não fecha, você acaba fechando no vermelho. Eu nunca tive reserva de emergência, ainda estou construindo a minha. Eu nunca tive reserva financeira, eu sempre gastei tudo que eu ganhava por conta, né, que eu nunca tive também essa educação financeira. Percebi que eu deveria ter uma reserva financeira quando aconteceu uma situação comigo lá atrás, há muito tempo atrás, aonde a minha câmera, minha principal ferramenta de trabalho, a minha principal ferramenta de fazer dinheiro, de trazer dinheiro para dentro da empresa, parou. Ela simplesmente parou, deu um problema técnico nela. Eu tinha um dinheiro ali que eu tinha recebido de um trabalho, mas não era um dinheiro que estava guardado, era um dinheiro que estava na minha conta e que provavelmente eu iria gastar com a primeira coisa que eu visse na internet, com um tênis, com uma roupa, com qualquer coisa. Eu usei esse dinheiro para consertar a minha câmera e fiquei zerado, né? Eu fiquei R$ 0 na conta e eu percebi, caraca, se eu não tivesse esse dinheiro que eu acabei de receber de um trabalho, eu provavelmente iria ficar um tempo sem a minha câmera, e sem a minha câmera eu não ia conseguir trabalhar, sem a minha câmera eu não ia conseguir gerar mais dinheiro. Então foi nesse momento que eu percebi que eu não poderia ficar zerado, eu não poderia ficar sem uma reserva de emergência. Desde então eu venho tentando construir a minha reserva financeira para justamente essas situações que acontecem na nossa vida, né? A vida ideal, a vida perfeita seria onde a gente só ganhasse dinheiro através do nosso trabalho e só guardasse tudo, né? Não precisasse gastar, mas a vida real não é assim. Na vida real, as crianças ficam doentes, a geladeira quebra, o seu computador para, enfim. Você tem mercado, você tem suas contas mensais, então no mundo real as coisas funcionam diferentes, as coisas não são apenas trazer dinheiro e acumular dinheiro, né? E um desses exemplos que eu quero trazer aqui nesse vídeo é de que eu comprei o meu primeiro carro, né, no ano passado. Foi um Fiat Uno 2015, um carro ótimo. Eu poderia ter financiado e comprado um carro bem melhor, um HB20, um Onix, mas como foi o meu primeiro carro, eu queria um carro simples, eu queria um carro barato para não consumir todo o meu dinheiro, né, e que eu conseguisse pagar esse carro à vista, né, para não fazer dívidas, porque como eu disse, eu sou autônomo, eu sou freelance, eu preciso lidar com as oscilações, né, de trabalhos. Então tem mês que eu trabalho bastante, tem mês que eu não trabalho bastante, então tem mês que entra um valor X, tem mês que entra um valor Y. Eu comprei esse carro ele veio usado, veio com mais de 200 mil
quilômetros. De uma certa forma eu me arrependo, porque eu não entendia muito de carros, então eu fiz uma péssima escolha, né, de um carro usado. O carro começou a me dar muitos problemas e foi aí que eu comecei a queimar e gastar a minha reserva financeira, né, para consertar o carro. Depois que eu tive o carro, eu nunca tive carro, né, foi o meu primeiro carro. Depois que eu comprei esse primeiro carro, eu entendi que o carro era tão importante quanto a minha câmera na questão de ferramenta de trabalho, porque eu usava o carro para ir para os trabalhos, voltar dos trabalhos, pegar equipamento, devolver equipamento, enfim, o carro já começou a fazer parte da minha logística ali, né? E começou a fazer parte do meu gasto mensal também, porque eu precisava do carro para ir trabalhar, né? Não tinha como eu ir trabalhar de transporte público, horário de pico, e eu com mochila, com muitos equipamentos, tripé, luz, enfim. Começou a me dar bastante problema e a cada problema que aparecia nesse carro, eu precisava queimar a minha reserva. Eu precisava gastar o dinheiro que eu tinha guardado ali, tinha economizado, para conseguir manter o carro funcionando. Então o carro quebrava hoje, eu já levava no mecânico, daqui 2, 3 dias eu já pegava o carro de volta e o carro estava pronto novamente para me levar para os trabalhos, para me possibilitar gerar mais renda, gerar mais receita, né? Então a reserva de emergência me ajudou com isso, né? Nessas manutenções periódicas com o carro. O carro deu bastante problema, como eu disse, eu me arrependo. Foi bom, foi meu primeiro carrinho, foi muito legal a experiência, mas por um lado foi ruim porque eu tive muitos gastos com ele, mas graças a Deus eu estava preparado para esses gastos. Não foram gastos enormes, mas eram gastos recorrentes. Então, sei lá, a cada 2 meses, 2, 3 meses quebrava uma coisa diferente no carro, eu precisava consertar o carro. Então, esse foi um primeiro exemplo, assim, de que ter uma reserva de emergência me ajudou, porque senão, com certeza, não ia conseguir arrumar o carro, né, nessas manutenções, e isso iria me prejudicar, iria atrapalhar a minha logística, o meu workflow ali de trabalho, né, para conseguir ir para os meus trabalhos, conseguir facilitar a minha geração de receita. Um exemplo aqui que eu quero dar sobre essa questão de ter uma reserva de emergência é a segurança, né? Você ter uma reserva financeira hoje, principalmente se você é autônomo, se você é empreendedor, se você trabalha por conta, se você tem um negócio na internet, independente do que você faça. E também se você é CLT, né? Se você é CLT, trabalha registrado, talvez seja até mais fácil criar essa reserva de emergência, porque você já sabe quanto você vai ganhar ali todo mês, né? Então você pode retirar um valor desse seu salário e dedicar para montar a sua reserva de emergência. Eu tô falando isso aqui, mas eu sei que a realidade do brasileiro é muito distante daqui a galera fala na internet, do que esses coaches e esses gurus financeiros falam. A pessoa fala para você guardar R$ 500, R$ 1.000. Às vezes você é um CLT que você ganha um salário mínimo, R$ 1.600, R$ 1.500, nem sei quanto é o salário mínimo. Mas enfim, como é que você vai guardar R$ 1.000 por mês? Não tem como, né? Eu acho que você tem que olhar para dentro da sua realidade, olhar para os seus gastos no mês. Tem gente que tem filho, tem gente que não tem gente que, sei lá, paga plano de saúde, tem gente que não paga. Então, a ideia é você olhar para dentro pro seu salário, né? Para sua renda, para o seu faturamento ali no mês, e você dedicar uma parte, nem que seja R$ 50, R$ 100. Eu tenho certeza que você consegue economizar e guardar, né? Nem que seja um valor mínimo, mas que lá na frente vai se tornar um montante que vai ser a sua reserva de emergência, a sua reserva financeira. Esse para mim é um dos principais motivos, né? Saber que você tem essa segurança, você tem essa tranquilidade. Enfim, se alguma coisa acontecer com você, você ficar doente, seu filho ficar doente, quebrar sua geladeira, quebrar o carro, igual eu dei o exemplo aqui, você vai ter um dinheiro, você vai ter uma reserva financeira para você conseguir pagar isso e não precisar fazer empréstimo, pegar dinheiro com a agiota, que eu não recomendo.
se enrolar financeiramente. Eu tenho amigos também que faturam muito no mês, tem pessoas do meu ciclo ali de amigos que ganham 15, 20, 30 mil reais por mês, mas elas não têm uma reserva financeira. E no primeiro imprevisto, na primeira coisa que acontece assim, inesperada, né? A pessoa já fica desesperada e eu não consigo compreender, não consigo entender como que a pessoa ganha 20, 30 mil reais por mês e não tem uma reserva financeira, né? Mas são pessoas que têm um padrão de vida extremamente alto, são pessoas que gastam muito sem necessidade, né? São pessoas que, enfim, não têm essa visão, não têm essa educação financeira, né, instalada na cabeça, né? Como eu disse, eu não sou nenhum coach de finanças, não sou nenhum expert em finanças e investimentos. Eu estou dando exemplos aqui reais de coisas que aconteceram comigo e que me salvaram por eu ter uma reserva de emergência. O terceiro e último exemplo aqui que eu quero trazer nesse vídeo é que se você tem uma reserva financeira, independente do valor, independente de quanto você está disposto a oportunidades que aparecem na sua vida. Um exemplo disso que aconteceu comigo. Apareceu a oportunidade de eu trocar de carro, pegar o carro do meu primo. É um carro que já estava quitado, é um carro mais novo, porém eu precisava vender o meu carro que eu já tinha, o Uno. O dinheiro do Uno eu pagava para o meu primo, né, de entrada, e o restante desse valor eu quitava com a minha tia. O carro já estava quitado com a minha tia. E eu conversei, eu negociei e estou pagando parcelado para minha tia, sem juros. Então isso é uma coisa que não aconteceria em nenhum lugar do mundo. Eu não teria essa oportunidade de comprar um carro financiado, né, parcelado, né, não financiado, parcelado e sem juros, mas só aconteceu isso porque são meus parentes, eles confiam em mim, eles sabem que eu vou pagar certinho, né, não tenho por que dar golpe em ninguém, mas eu só me senti seguro de fazer esse upgrade no carro. Trocar de carro não é uma decisão fácil, eu pensei bastante, eu fiz bastante conta, eu calculei bastante, mas eu só fui à frente, pela oportunidade de pegar um carro melhor e mais novo, parcelado e sem juros, e só me senti seguro de pular nesse carro novo, né, de entrar de cabeça nesse carro novo, porque eu sabia que eu não iria consumir muito da minha reserva financeira, da minha reserva de emergência. Então, se eu não tivesse uma reserva de emergência, com certeza eu não ia trocar de carro, eu não ia pegar um carro mais novo, eu não ia pegar um carro mais confortável, mais seguro. Então, eu só senti confiança de pular, né, de entrar nessa oportunidade por causa que eu tinha uma reserva financeira. Como eu disse, eu estou construindo tudo do zero, né? Eu não sou herdeiro, eu não tenho milhões de reais na conta, estou muito longe disso, mas eu venho tendo educação financeira para conseguir me manter saudável, né, financeiramente ao longo dos meses, né? Eu sou autônomo, eu sou freelance, eu trabalho por conta. Tem mês que eu ganho um valor, tem mês que eu ganho outro valor, e tudo isso mexe bastante com a minha cabeça de cada vez eu estar e ser mais organizado com o meu dinheiro para que eu consiga pagar as minhas contas todo mês certinho, para que eu não atrase o meu cartão de crédito. Eu uso o cartão de crédito também de forma inteligente, né, para ganhar milhas, para ganhar pontos, mas eu não costumo fazer dívidas à toa, né? Eu tenho estudado muito e buscado bastante conhecimento sobre essa questão financeira, educação financeira, e é uma dica que eu dou aí para vocês também, né? Comece a estudar sobre educação financeira, comece a estudar sobre dinheiro, comece a estudar sobre investimentos, né? Porque isso vai salvar e vai melhorar muito a qualidade de vida que você tem hoje, tá bom? É isso aí, no vídeo de hoje era isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado, né, se você assistiu até aqui. Se inscreva no canal, deixa o like. Tô começando esse canal aqui do zero. A ideia é trazer conteúdos assim, sem muita edição,
Não é conteúdos técnicos, mas é mais uma troca de ideia, um bate-papo aqui com vocês, né? E é isso aí. Muito obrigado, até o próximo vídeo e valeu!